Oi, crianças! Aqui é o professor Júnior, também conhecido como Tio Júnior, e sou obreiro da Igreja Presbiteriana Conservadora de Agrestina. Estou gravando este vídeo especialmente para vocês, da primeira igreja de Guarulhos, as joias de Cristo, as crianças, alunas e alunos da professora Juliana, essa serva maravilhosa de Cristo. A história do Tio Júnior é a seguinte: quando o Tio Júnior era criança, ele tinha muita dificuldade de aprender. Ele passou muito tempo para aprender a ler. Isto fez com que eu ficasse inseguro, com medo, porque eu via todas as crianças aprendendo a ler, desenvolvendo na escola, e eu sempre tinha dificuldades. E eu, ainda criança, pedia muito a Deus para que eu aprendesse a ler. Eu tinha muita vontade de aprender a ler. Com bastante dificuldade e bem atrasado eu aprendi a ler. E daí eu comecei a me interessar cada vez mais pelas leituras. Até que um dia eu descobri com os meus coleguinhas que tinha uma professora que ensinava a palavra de Deus. Eu ainda não era crente, eu não conhecia a palavra de Deus, eu não aprendi nada sobre Deus, porque minha família era católica e a gente não aprendia a palavra de Deus. Só tinha alguns rituais, algumas coisas que não ajudavam em nada ao conhecimento de Deus. E quando eu descobri essa casa, eu fiquei indo para lá. E lá eu comecei a perceber que eu aprendia fácil as coisas. A professora, a missionária da escola bíblica, ela passava as instruções, ela passava o ensino da palavra de Deus e aprendia muito rápido. E aí tinham os sorteios de quem acertasse as tarefinhas, ganhava um brinde, um confeitinho, eu voltava cheio de confeito para casa. E essa experiência que eu tive com a palavra de Deus me ajudou muito a entender que eu poderia crescer cada vez mais. O tempo foi passando, essa missionária foi embora, eu não tive mais contato com o Evangelho e fiquei distante da palavra de Deus novamente. Só que a sementinha da palavra de Deus estava plantada no meu coração. E aí eu sempre lembrava das histórias que ela contava. E aí eu fui crescendo, me tornando jovem, mas sempre lembrando de Jesus Cristo, que morreu por mim na cruz. E eu ficava pensando, meu Deus, por que Jesus fez isso por mim? Como é que ele ama tanto a gente? E eu ficava pensando nisso direto, pensando. Como é que isso o Senhor, meu Pai, mandou para a gente, o teu filho aceitou morrer por nós. E eu ficava sempre pensando nisso, só que afastado da palavra de Deus, porque eu estava aprendendo ainda com essa missionária. Com o passar do tempo, quando eu fui me tornando cada vez mais adolescente, jovem, sabe o que aconteceu? Eu me tornei um lutador de artes marciais. E aí eu fiquei lutando, eu entrava em lutas com as pessoas, às vezes machucava as pessoas, às vezes as pessoas me machucavam. Mas não era isso que Deus queria para a minha vida. Mas eu estava distante da palavra de Deus e eu não sabia mais como fazer para voltar. Mas aconteceu algo incrível. Eu me tornei professor de artes marciais. Aí eu abri uma academia em um povoado, num sítio onde eu morava. Nessa academia eu comecei a ensinar aos jovens. De repente eu fiquei sabendo que perto da academia outra missionária abriu uma escola bíblica. Aí eu lembrei novamente de tudo que eu tinha aprendido, de como Jesus Cristo me amou, de como ele morreu por mim. Aí eu fiquei maravilhado, eu disse, eita, eu vou ficar indo para aquela igreja. Meus alunos ficaram tudo espantados, como quem diz assim, o nosso professor vai para estudar a Bíblia, como é que pode, se ele é lutador de artes marciais? Mas eu amava tanto Jesus que eu dava aula e assim que terminava eu corria para a igreja para aprender. E cada vez eu ia aprendendo mais. E a missionária me ajudando a conhecer mais e mais a palavra de Deus. Quando eu comecei a aprender, eu peguei minha Bíblia e comecei a marcar ela. Eu pintava as partes da Bíblia
onde estava falando das coisas que eu queria aprender e ensinar às pessoas. Marcava de uma cor o versículo que falava de salvação, marcava outra cor o versículo que falava do pecado, marcava outra cor os versículos que falava do amor de Deus, marcava em outra cor os versículos que falava dos escolhidos de Deus. E aí a minha Bíblia era toda marcada e escrita. Isso daí me ajudou a conhecer cada vez mais a Bíblia. Quando eu via a cor, eu dizia, eita, aqui essas cores falam das palavras que eu tenho que ensinar aquela pessoa. E aí eu já comecei a ensinar as pessoas. Chamei meus alunos, ensinei eles na academia, eu treinava eles e ensinava a palavra de Deus. Muitos deles hoje conhecem a Jesus Cristo através desse meu ensino. E eu sou muito grato a Ele por isso, porque o meu prazer é servir a Jesus por tudo que Ele fez por mim. Eu nunca vou conseguir retribuir, mas eu quero mostrar gratidão. E esse vídeo também é uma expressão de gratidão a Jesus pelo amor que Ele tem a cada um de vocês. Joias de Jesus, joias de Cristo. Com o passar do tempo, eu conheci a Igreja Presbiteriana Conservadora. Entrei para a Igreja Presbiteriana Conservadora, comecei a estudar a palavra de Deus, como todos nós estudamos, de uma forma séria, de uma forma verdadeira, de uma forma que agrada a Deus. E cada vez que eu ia estudando, mais amor eu começava a sentir por Jesus e pelas pessoas que precisavam de Jesus. Então, eu fui convidado para abrir uma igrejinha, um ponto de pregação lá em Agrestina. Com o passar do tempo, esse ponto de pregação era bem apertadinho, era bem estreitinho, a gente sentava, ficava tudo juntinho um do outro. As crianças, todas coladinhas assim, aprendendo a palavra de Deus. A igreja de Agrestina, a congregação de Agrestina, meus amores, começou com crianças. Era só 4 adultos e mais de 30 crianças. Então, a gente era conhecido como a Igreja das Mulheres e das Crianças. E a igreja foi se fortalecendo com essas crianças. Jesus foi usando as crianças, foi usando cada uma delas como Ele vai usar cada um de vocês. Cada vez mais vinha crianças e mais crianças e mais crianças aprender a palavra de Deus. Nós fomos crescendo, Jesus Cristo foi expandindo, fazendo maior o trabalho. A gente teve que sair daquele cantinho estreitinho, abrir uma congregação, onde cabia mais pessoas. As crianças estavam sempre conosco, cada vez aprendendo, e a semente sendo plantada no coração de cada uma delas. A gente orava muito por elas, a gente ensinava muito a palavra a elas. E elas foram crescendo e conhecendo a palavra de Deus. Nós chamávamos as mães para fazer reunião com as mães. Então tinha a oportunidade agora dos adultos escutarem a palavra. Convidávamos os pais. Então as crianças eram um meio também de atrair os adultos. E eles foram se chegando à igreja, foram conhecendo a palavra junto com seus filhos. E a congregação de Agrestina foi se fortalecendo cada vez mais no Senhor Jesus, através desse trabalho com as crianças. O pastor Renato vinha da Bahia administrar a Santa Ceia, cuidar do trabalho também que a gente estava iniciando. Nós tivemos o nosso primeiro culto como congregação. Saímos de ponto de pregação para ser uma congregação, ou seja, uma igrejinha maior, uma igrejinha com mais pessoas, uma igrejinha mais organizada. Isso quem fez foi Jesus, usando as crianças, como Ele quer usar e vai usar vocês. Tivemos o nosso primeiro culto, foi maravilhoso, foi muito prazeroso, todos participaram, todos ficaram maravilhados com esse crescimento que Jesus Cristo estava dando a todos nós. As crianças ficaram maravilhadas em verem pessoas vindo ao trabalho, através da dedicação delas, da oração delas, elas chamando os pais, chamando os colegas, e a igreja sempre se fortalecendo com o trabalho das crianças, com o trabalho das joias de Jesus, das joias de Cristo. E como vocês são as joias de Cristo, as joias de Jesus, então vocês também vão fazer um belíssimo trabalho
aí na primeira igreja de Guarulhos, trabalhando para Jesus, aquele que morreu por nós e ressuscitou também para nos salvar e garantir a nossa salvação. Tivemos a nossa primeira diretoria na congregação. Começou assim, com 2 irmãs como diretoras, me auxiliando no trabalho. Depois entrou Júlio Júnior, que hoje é pastor também. Aí o irmão Bezerra, que veio reconhecer a diretoria de Agrestina, e daí para frente foi só trabalho para a glória do nosso Jesus. Depois chegou o pastor Marcos para ajudar também no trabalho. Tivemos uma diretoria com mais pessoas, homens que estavam dispostos a servir a Cristo, e a gente foi se fortalecendo cada vez mais. Agora tudo começou, sabe como? Jesus usando as crianças, como ele quer usar as joias de Cristo, da primeira igreja de Guarulhos. Isso mesmo. Aí está a minha esposa Pérsida, ajudando as crianças, cuidando e ensinando, a irmã Edgelane, a irmã Kedma, dando auxílio e educando as crianças, e elas se fortalecendo cada vez mais na palavra de Deus. As sementinhas foram plantadas. E aí, cada vez mais uma criança chamava outra, e chamava outra, e chamava outra. E a igreja foi enchendo de crianças. Parecia um jardim florido. Cada florzinha sendo uma criancinha. O jardim de Jesus, na congregação de Agrestina. Aí também, as joias de Jesus, enfeitando e embelezando e tornando cada vez mais bonita a igreja de Guarulhos. Quando a igreja cresceu, aí tivemos as crianças trabalhando também, louvando, recitando o catecismo infantil e fazendo trabalhos para a igreja. Muitas coisas eles faziam. Cada um de vocês tem um talento que Jesus deu, um dom que vocês podem usar para o reino de Jesus, para mostrar a Ele que a gente agradece muito tudo que Ele fez por nós. O departamento missionário não estava podendo comprar o nosso terreno. Nós nos unimos, buscamos fazer campanhas e compramos através de nosso próprio esforço na graça de Deus e compramos o nosso terreno. Irmãos distantes ficaram sabendo do nosso trabalho, enviaram ofertas para ajudar a gente a pagar o terreno. Tudo isso, coisas maravilhosas que Deus fez por nós. E sabe como começou o nosso trabalho? Ah, sim, sabem muito bem. Através do trabalho das crianças. As criancinhas de Jesus, o jardim de Jesus, fez com que a gente chegasse a todo esse ponto, a todo esse momento. Não é maravilhoso? Nós tínhamos outros trabalhos, nós saíamos para pregar na serra, em lugares distantes, onde tinha pessoas que não tinham muito contato com a palavra de Deus, com as doutrinas reformadas, com as doutrinas da presbiteriana conservadora. Eu me juntava com alguns irmãos e nós íamos pregar. Aí está o irmão William, que também saía comigo para pregar o evangelho na serra, uma serra chamada de Vertentes. As pessoas nos recebiam bem, aprendiam a palavra de Deus. Tudo isso porque eu lembrava, quando eu era criança, que eu amei quando as missionárias passaram para mim a palavra de Deus. E eu pensei, eu quero fazer o mesmo que elas fizeram por mim, com aquelas pessoas que não têm o conhecimento. E eu saía com meus irmãos em Cristo para pregar o evangelho nas serras, nos sítios e em outros lugares. Está aí uma família que conheceu a palavra de Deus, das doutrinas da graça, através do trabalho da congregação de Agrestina, isso numa serra, um povo muito amoroso, muito receptivo e que ama a palavra de Deus. Tudo isso um trabalho para glorificar o nosso Senhor Jesus. E tudo começou através, sabe de quem? Isso mesmo, das crianças, das joias de Jesus, das joias de Cristo, do jardim do Senhor Jesus.
Também levamos a palavra de Deus para os quilombolas. Quilombolas são um povo descendente dos escravos, que eles tentam preservar a cultura dele, os costumes dele, e aí Jesus levou a gente até eles. Uma localidade também de difícil acesso, mas a gente conseguiu ir para lá. Aí estão as crianças fazendo as tarefinhas da Bíblia, que eu passei para eles. Esse trabalho era feito numa escola, onde eles se reuniam. Então, levava a palavra de Deus, a gente estudava a palavra de Deus, a gente se divertia também, tomando banho de açude, tomando banho de barreiro. Aí está, algumas crianças dos quilombolas, as minhas 2 filhas, que eu, tomando banho com eles. Por quê? Porque eles precisavam saber que nós também nos divertimos com o divertimento deles. E também a igreja de Agrestina, a congregação de Agrestina, proporcionou para eles momentos. Do mesmo jeito que eles nos deram momentos de diversão, a congregação de Agrestina também levou eles para momentos de diversão em lugares que eles não tinham acesso. Aí estão eles muito felizes, se divertindo na piscina, um trabalho que foi realizado para abençoá-los por meio do esforço, do empenho dos irmãos da congregação de Agrestina. Eles se divertiram muito, agradeceram bastante e a gente se aproximou cada vez mais. Porque, meus amores, servir a Jesus Cristo é, além de pregar a palavra de Deus, ter harmonia e comunhão com as pessoas. Quando nós somos bondosos, alegres, quando nós acolhemos, abraçamos as pessoas, somos amigos, o Evangelho de Jesus se mostra na nossa vida, não só nas nossas palavras, mas também na nossa vida. Quando a gente fica com raiva, fica chateado, briga com o coleguinha, porque teve um problema ou outro, porque o coleguinha passou na nossa frente, porque o coleguinha pegou um brinquedo nosso, porque fez alguma coisa. Quando a gente fica com raiva disso, aí as pessoas não conseguem ver o Evangelho de Jesus em nós. Então nós temos que ser amorosos com as pessoas. Aí está eu, minha esposa, minhas crianças, algumas pessoas da comunidade quilombola, todos se divertindo e satisfeitos com esse momento que Jesus deu para nós. Agora, a congregação de Agrestina está cada vez mais forte, cada vez mais estabelecida, cada vez mais fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. E tudo isso, sabe como começou? Sim, acertaram de novo, através das crianças, das joias de Cristo. Começou com elas, como vai começar com vocês. Vocês são as joias de Cristo. Como as crianças de Agrestina são o jardim, as flores de Jesus. Vocês também são as flores de Jesus. Eles também são as joias de Cristo. E todos vocês orando e servindo a Jesus e falando de Jesus, vai transformar tudo em volta de vocês. Não é bom isso? Olha só, o tio Júnior, ele tem alguns dons que Jesus deu para ele. Vocês lembram que eu falei que quando criança eu era um menino que era preocupado, eu tinha medo porque eu não aprendia a ler e todas as outras crianças aprenderam a ler? Depois que eu conheci Jesus, Jesus Cristo foi me mostrando muitas coisas importantes e revelando em mim alguns talentos. Esse ursinho panda, quem fez foi o tio Júnior. O tio Júnior trabalha com artes também. O tio Júnior aprendeu arte marcial e aprendeu também artes plásticas. Aquele ursinho foi feito de pelúcia. Esse trabalho é feito de cimento na parede. Tio Júnior vai colocando o cimento na parede e dando a forma para fazer as esculturas. Isso que vocês estão vendo é um tucano em cima de uma árvore. Então, tudo isso foi o tio Júnior que fez um trabalho para uma pessoa que pediu. Tem também esses daí, essa raia, os personagens do Peixinho Nemo. O tio Júnior foi chamado para fazer esse trabalho também em uma piscina, naquela piscina que os quilombolas visitaram. Aí é tudo feito de cimento. E o tio Júnior que fez com as mãos, usando o cimento e pregando ele na parede, no chão e dando a forma dos animais. Quem fez isso para tio Júnior?
Jesus. Jesus deu esse dom para o tio Júnior. O tio Júnior ama trabalhar com artes. Esse tubarão, dentro dele está o peixinho Nemo fugindo, tentando sair da boca dele. As crianças gostam muito de tirar foto aí, de brincar. Tá vendo como tantas coisas a pessoa pode fazer? Tudo isso são dons que Jesus dá. Aí precisa treinar, né, para aperfeiçoar, para melhorar o dom. Mas isso é mais uma coisa que Jesus deu ao tio Júnior. E o tio Júnior usa isso, sabe para quê? Para levar a palavra de Deus para as pessoas. Quando chega alguém para conversar sobre a arte, o tio Júnior aproveita para falar de Jesus. O tio Júnior também faz trabalhos de ensinar as crianças, ensinar os jovens, ensinar os adultos a trabalhar com arte. Mas sempre antes o tio Júnior ora, o tio Júnior ensina a palavra, porque se Deus deu esse talento, esse dom para o tio Júnior entende que é para que isso atraia as pessoas, para que eu possa ter como passar Jesus para essas pessoas. Tudo que a gente faz é importante usar para levar Jesus a essas pessoas. Aí está a minha filha dentro da boca do tubarão. Aí vocês podem dizer, nossa, ela vai se machucar com aqueles dentes tão pontudos. Aí o tio Júnior diz, não, é de borracha os dentinhos, quando toca a massa. Essa baleia aí que o tio Júnior fez, que a barbatana dela é uma cadeira para a pessoa deitar e tomar sol. Nas costas dela está o tobogã, o escorrego para as crianças caírem na piscina. Esse boi o tio Júnior fez na frente de uma churrasqueira. Ele é de armação de ferro e com cimento. Esse daí foi em outra piscina. A baleia, o golfinho de desenho animado. Todas essas coisas que o tio Júnior vai fazendo, que foi Deus quem deu esse talento. Cada um de vocês tem um talento e cada talento de vocês é importante para ser usado para o reino de Jesus, para ser usado para servir as pessoas, para abençoar as pessoas. Todo talento. É bom descobrir qual é o seu e usar para a glória de Deus. Mas nunca pense que você não tem talento. Você tem. O tio Júnior demorou para descobrir o dele. Mas quando descobriu, disse, agora eu vou trabalhar para melhorar e usar para Deus, para a glória de Deus. Esse daí é o mais antigo que eu fiz, é um leão lutando com um gladiador. As pessoas dizem que é Sansão e o leão que Sansão matou, mas foi o tio Júnior que fez também, com armação de ferro e com cimento. Lembra que o tio Júnior disse que chorou, ficou triste porque não aprendia a ler e todas as crianças aprendiam? Ah, pois, tio Júnior não só aprendeu a ler, como se tornou professor de educação física. E por que o tio Júnior quis ser professor? Porque eu pensava assim, meu Deus, eu quero levar o evangelho para mais pessoas, além das que eu já levo. E aí Deus tocou no meu coração para que eu me tornasse professor, porque eu me tornando professor, eu ia poder entrar nas escolas e levar Jesus para os jovens, para as crianças, para os outros professores dentro das escolas. E é o que o tio Júnior está fazendo. O tio Júnior dá aula ao Maternal 1, Jardim 1, Maternal 1, Maternal 2, Jardim 1, Jardim 2, Fundamental 1 e Fundamental 2. E todas essas crianças e jovens escutam sobre Jesus, porque o tio Júnior faz questão de falar desse Jesus tão maravilhoso, que morreu por nós e ressuscitou para nos salvar. Aí todas essas crianças, além de se divertir na educação física, eles ouvem de Jesus. Tem muitos momentos. Algumas crianças, às vezes, que têm alguma deficiência, o tio Júnior pega na mão para ensinar, para ajudar. Tudo isso a gente tem que fazer. O bem para as pessoas, ajudar as pessoas. A gente tem que pensar muito mais do que em nós, pensar nas pessoas, para ajudar as pessoas. Porque Deus, ele pensa muito em nós. Então, nós retribuímos esse amor que Deus tem por nós, amando as pessoas. Aquele que ama ao seu irmão, também ama a Deus. Então, o tio Júnior ajuda eles a tudo. A aprender a andar de bicicleta, a se divertir. Quando eles arengam um com o outro, o tio Júnior aproveita essa oportunidade para falar de Jesus,
para mostrar para eles que Jesus não gosta de briga, não gosta de intriga, não gosta de arenga. Jesus quer a união, a paz, e que um pode abrir mão de uma coisa, abrir mão de outra, para preservar esse amor, para preservar essa união. Depois que a gente senta, estuda a palavra de Deus, ora, o tio Júnior conta histórias para ele, o tio Júnior ama contar histórias, aí é momento deles se divertirem. Aí o tio Júnior pega uma bola, faz um jogo com eles, e eles se divertem muito. Eles amam passar tempo na escola. Sabe por quê? Porque na escola eles aprendem muito. Aprendem matemática, português, geografia, inglês, aprendem muitas matérias boas. E ainda por cima aprendem a ler para poderem ler a palavra de Deus. Mas aí tem que se esforçar, tem que ter paciência, não pode desistir, tem que amar a escola. E na escola você cresce para cada vez mais servir a Deus no reino dele. Aí o tio Júnior já tem algumas conquistas, a equipe dele já ganhou algumas medalhas, o tio Júnior já ganhou troféu dos campeonatos que participou, tudo isso para a glória de Deus. Tudo que a gente ganha, a gente ora a Deus agradecendo. E quando a gente perde, a gente também ora a Deus agradecendo. Porque nós entendemos que a derrota também, quando a gente perde também, a gente aprende a ter humildade, a gente aprende a ser uma pessoa mais esforçada, a gente aprende a ter perseverança para não desistir, a tentar de novo e de novo. Então, quando a gente perde, a gente se torna forte por dentro. Quando a gente vence, a gente se sente forte por fora. E quando a gente perde, a gente se torna forte por dentro. E é melhor ser forte por dentro do que ser forte por fora. As crianças amam muito o tio Júnior. O tio Júnior ama muito as crianças. A história do tio Júnior pode ser reconhecida como a história do tio Júnior com as crianças. Por quê? Porque quando o tio Júnior começou na igreja trabalhando, Jesus enviou um monte de crianças, um monte de flores para o jardim dele, um monte de joias de Cristo para o tio Júnior cuidar. Depois que o tio Júnior se formou professor, aí o tio Júnior foi ensinar também as crianças. Então a vida do tio Júnior é cuidar das crianças. O tio Júnior ama todos vocês. E tem muita vontade de um dia aí conhecer vocês e contar história para vocês e se divertir com vocês. Isso Deus pode proporcionar um dia, mas enquanto isso não acontece, vocês vão ter esse momento comigo através do vídeo e depois eu quero ver um vídeo de vocês também. Lembra quando o tio Júnior disse que não sabia ler e que ficava triste e preocupado achando que nunca ia aprender a ler na vida? Pois, além de se tornar professor, o tio Júnior está se formando psicólogo também. Tudo isso sabe quem fez? Jesus. E tudo isso tem uma história que envolve, sabe quem? Vocês, as crianças. As crianças foi quem incentivaram o tio Júnior, foram o motivo de ânimo do tio Júnior continuar estudando, aprendendo, para chegar a mais crianças e a mais. E hoje o tio Júnior ensina artes, o tio Júnior ensina religião, o tio Júnior ensina educação física, o tio Júnior ensina inteligência socioemocional e o tio Júnior está se tornando psicólogo ainda esse ano. No final do ano, o tio Júnior se forma psicólogo. Tudo isso foi Jesus que deu. Então, meus amores, se vocês estão pensando que não vão conseguir algo na vida, se vocês estão achando que não adianta tentar porque vocês não vão conseguir, não façam isso, meus amores. Se esforcem, trabalhem, busquem, peçam a Jesus e sejam obedientes a seus pais, sejam obedientes aos professores, amem a escola, amem os estudos, porque na hora certa, Jesus vai abrir as portas que Ele tem preparado para vocês. Mas se ficar fazendo birra, chateado, com arenga, sem querer fazer atividade de classe, sem querer fazer atividade de casa, aí, meus amores, aí a pessoa não cresce não, viu? Então é importante pegar cada oportunidade que Jesus dá
Opa, ó uma oportunidade ali, pega, olha outra ali, pega, olha outra, pega. Então, muito bem. Pegar cada oportunidade que Jesus dá. Não deixar passar nenhuma. Porque aí, quanto mais oportunidade você conseguir pegar, mais de Jesus você pode ensinar as pessoas. Entenderam, meus amores? E para encerrar, aí está a minha família. O tio Júnior, a minha esposa Pesta, que Jesus me deu, eu amo demais. As minhas 2 filhas, as minhas 2 princesas, que eu amo muito também. Jesus me deu todas essas coisas. E, acima de tudo, Ele me deu Ele mesmo de presente. Então, o maior presente é Ele. Depois vem a família, depois vem a igreja, depois vem o colégio, depois vem os colegas, as professoras, tudo isso. E a professora Juliana está sendo um instrumento de Deus na vida de vocês. Do mesmo jeito que a missionária foi instrumento na minha vida também. E quando eu me afastei, porque eu não tive mais, Jesus mandou outra missionária, lembra? Para que eu também tivesse contato com ela. E aí o tio Júnior está desfrutando cada vez mais de Jesus, por causa das missionárias que trouxeram Jesus para mim. E eu quero levar para todas as crianças também Jesus, para os adultos, para os jovens, para todos. Então, meus amores, eu quero dizer a vocês que, apesar do tio Júnior não conhecer vocês, o tio Júnior ama muito, meus amores. Por quê? Porque Jesus amou vocês. E o tio Júnior ama todos aqueles que Jesus ama. E Jesus morreu por vocês. E Jesus quer usar vocês. E Ele vai usar vocês. Mas para isso, vocês precisam acreditar e se esforçar para servir a Ele. Até uma próxima vez, meus amores. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.